Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Eremita. Eu resolvi iniciar esse projeto depois de escutar sugestões, os pedidos de vocês lá no meu Instagram, @caminho_da_eremita. Mas, para falar bem da verdade mesmo, já fazia tempo que eu tava querendo um espaço assim para poder falar de maneira mais fluida, mais livre, mais aberta. Eu já estava querendo migrar, né, dos vídeos roteirizados e editados e mais técnicos para algo mais fluido, mais livre, porque as vozes da minha cabeça, gente, elas são muitas e eu queria dar um microfone para elas. Então aqui no podcast da Eremita é o espaço onde eu dou esse microfone para as vozes da minha cabeça enquanto a gente olha para o céu. A inspiração segue sendo a astrologia, os movimentos astrológicos é a base de todo o meu trabalho, só que aqui no podcast eu falo de forma mais fluida, eu abro espaço para as reflexões, para as associações que vão vindo na minha cabeça no momento em que eu faço as análises, as previsões, e eu tô muito empolgada com esse projeto, porque muitas vezes eu acabava podando pensamentos, reflexões que depois eu ficava, poxa vida, seria muito legal ter compartilhado isso com alguém. Ou quando há uma troca no direct ou nos comentários depois do conteúdo que a gente fala sobre isso, eu falo, nossa, as pessoas gostam também de escutar o que eu tenho para dizer, porque muitas vezes a gente passa por esses processos de autossabotagem, né? Então vinha muito na minha cabeça naquele sentido de, poxa, as pessoas querem me ouvir porque elas querem o meu conhecimento sobre astrologia. Então eu tenho que ficar aqui, né, presa, digamos assim, na técnica, na tradição, ainda mais por eu defender muito uma astrologia séria, com base na tradição. Então eu sentia que era só isso que eu tinha para entregar. Só que com as conversas que eu tinha tanto com vocês, meu público, né, nas DMs, no WhatsApp, e até mesmo com amigas, com amigos, que eu dava mais espaço, mais vazão para essa voz, eu via que a minha visão de mundo também é interessante, também agrega, também conecta. Então eu resolvi dar um primeiro passo para vencer aí a síndrome da autossabotadora e inaugurar esse espaço com mais fluidez. Hoje, meus amores, nós vamos falar sobre a temporada capricorniana. Iniciamos aí a temporada onde o Sol transita por Capricórnio e eu tenho algumas reflexões para fazer com vocês com base nessa caminhada do Sol. Mas antes, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e a base do meu trabalho é fazer a tradução desses movimentos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. Só que agora, aqui no podcast da Eremita, além dos direcionamentos práticos, teremos também reflexões, pensamentos, devaneios. E eu convido vocês a trocarem comigo, tá? A colocarem também os insights que vêm na cabeça de vocês, porque eu acredito muito, de verdade, que somos todos conectados por uma teia universal, assim. Muito se tenta explicar essa conexão, né? As teorias são infinitas, dependendo da corrente filosófica ou religiosa que você segue, mas a verdade é que se a gente reparar, existem muitas sincronias, muitas coincidências que nos mostram que de fato estamos todos conectados. Então eu acho de muito valor, de muita valia que vocês também compartilhem as reflexões, os insights, as experiências, porque isso agrega e enriquece essa troca aqui para todo mundo, tá? Então vamos começar falando sobre o Sol em Capricórnio. Primeiro vamos entender o que é o Sol, o que o Sol representa. O Sol que é um astro muito importante não só na astrologia, mas também na vida, né? Experimenta aí ficar sem Sol. O que será que ia acontecer com a gente? Não ia existir vida. Sem Sol não existe vida. Então o Sol ele representa assim a vida, a consciência, direção, autoridade. Tá relacionado, né, com figuras de autoridade, com reis, mas também tá associado com os valores de generosidade, benevolência, enfim. O Sol, ele é o nosso ponto de referência, né? O zodíaco, ele é baseado no caminho aparente que o Sol faz da nossa perspectiva aqui da Terra. É claro, né, gente? A gente sabe que quem faz esse caminho é a Terra, tá? Mas aqui a gente fala muito de uma linguagem simbólica.
E o ponto de partida é sim a Terra. Inclusive, eu tenho outros devaneios relacionados a isso, mas vai ficar para um outro episódio, né? Mas a astrologia, ela tem essa referência, esse ponto de referência à Terra, porque é do nosso ponto de vista, do ponto de vista do indivíduo aqui. E aí, do nosso ponto de vista, o zodíaco e tudo se organiza, né? A órbita dos planetas é tudo em torno do Sol. Então, por isso que o caminho do Sol tem um impacto muito grande e a área do seu mapa astral, do seu mapa natal, que você tem o signo de Capricórnio, nessa época aqui, né? A partir do dia 21 de dezembro até o dia 19 de janeiro. Esse é o período, né, da temporada de Capricórnio esse ano. Não é sempre igual, tá? A gente pode variar um pouquinho, uns dias antes, uns dias depois, porque a verdade é que quando a gente olha para o movimento dos planetas, a órbita, né, da Terra, não são 365 dias exatos, né? Então, isso é mais um ponto de referência nosso, da nossa sociedade, não um ponto de referência dos astros, né? Então, acaba variando um pouquinho, mas neste ano, a temporada de Capricórnio começa no dia 21 de dezembro e vai até o dia 19 de janeiro. E nesse período, nesse mês, aí, a área onde você tem Capricórnio no seu mapa, a casa astrológica, os planetas que você tem em Capricórnio, recebem essa luz de consciência solar. Então, pense que estava noite, estava escuro. E de repente o sol começa a nascer. E aí o que começa a acontecer? Você começa a enxergar o que antes não se via. Então, muitas coisas que estavam escondidas, que você não tinha consciência sobre, podem vir à tona, relacionados com a área do seu mapa onde você tem Capricórnio, a casa astrológica e também Saturno. Muitas situações da sua vida relacionadas com a dinâmica que Saturno tem no seu mapa podem sim vir à tona para que você tenha essa consciência, porque a luz do Sol vai estar passando sobre essa área, a área de Capricórnio e a área onde você tem Saturno, porque Saturno é o regente de Capricórnio, então a gente tem essa conexão. Se você tem esse interesse, se você gosta de astrologia, de entender o ciclo que você está vivendo, entender o ciclo geral, né, que o caminho dos astros mostra pra gente, mas não tem ainda muito conhecimento para saber do que eu tô falando de Isa, como assim? Como eu sei qual que é a área do meu mapa que eu tenho em Capricórnio? Regente, do que você tá falando, sua doida? Você pode fazer parte também da comunidade da Eremita, que é meu espaço de assinatura, onde você tem acesso a previsões diárias bem detalhadas com o passo de todos os astros e também aulas de interpretação de mapa para você aprender a ler o seu mapa, tá? O link para fazer parte da comunidade tá aqui na descrição desse episódio. E lá, além das previsões e das aulas de interpretação de mapa, você tem acesso ao workshop, clube do livro, várias coisas. Você pode obter mais informações e iniciar sua assinatura no link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Mas, se você ainda não tem, tá, essas informações, se entrega, respira e se conecte com as reflexões que a gente vai fazer aqui nesse episódio, tá? Não necessariamente você precisa saber essas informações. Se você tem essas informações, você consegue uma orientação mais detalhada. Então você consegue pegar todas as reflexões, as análises que a gente vai fazer aqui e aplicar para sua vida individual, para saber exatamente em qual área da vida, em quais dinâmicas específicas da sua vida isso vai estar se aplicando. Mas se você não tem o conhecimento ainda para fazer isso, não tem problema. Você pode só absorver todas as reflexões e usar da sua capacidade de observação na sua própria vida para ver onde está se aplicando. Porque a astrologia, gente, ela é a linguagem da vida. É como se fosse um novo idioma mesmo, tá, gente? Um alfabeto. Então, quando a gente fala de o Sol está passando por Capricórnio, é uma forma de dizer que agora, como humanidade como um todo, nossa consciência se volta para as questões de construção de longo prazo, de estrutura, até mesmo de um certo endurecimento, né? Então você pode se utilizar dessa capacidade de observação das associações que a gente faz aqui com a linguagem astrológica. Porque apesar da astrologia ser esse idioma, né, específico, é um idioma que retrata a
vida, e todos nós estamos inseridos na vida. Então, a astrologia é sobre a vida e nos ajuda a entender e compreender melhor a vida e os seus ciclos. Então, se você não tem a linguagem, o idioma astrológico, independente do nível, né, não tem problema. Aqui a gente fala e reflete sobre a vida também, então é só se abrir para as reflexões. Mas, voltando a falar desse simbolismo do Sol em Capricórnio, vocês já entenderam a importância do Sol, né? E o porquê que ele está associado com aquilo que a gente vê, com a consciência e também com a vitalidade, com a noção de poder, né? Também de autoridade. E Capricórnio? O que Capricórnio representa? O que o território de Capricórnio representa? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também. Eu vou estar falando bastante aqui nos episódios do podcast, mas eu já falei também nos meus vídeos do YouTube, nos conteúdos do Instagram, que signo são territórios no céu. Signos não são personalidade humanas, não são personagens. Então, quando a gente fala de Capricórnio, tentem desassociar essa imagem personificada da cabeça de vocês e desassociem também dos capricornianos que vocês conhecem, porque os capricornianos, eles compartilham isso entre si. No momento em que eles nasceram, o Sol estava passando pelo território de Capricórnio, fazem aniversário agora no próximo mês, e é isso, tá, gente? Cada mapa tem vários outros elementos e é o conjunto desses elementos que traduz, né, esse indivíduo e a trajetória de vida desse indivíduo, mas a gente não pode agrupar pessoas por signos. Então, quando eu falo de Capricórnio aqui agora, tentem fazer esse exercício de vir com a mente um pouco mais aberta, desassociada dos estereótipos, não ficar apontando o dedo pro seu amiguinho capricorniano, porque não estamos falando dele aqui, e entenda que os signos são territórios no céu e os planetas são seus viajantes. Então a gente tem o Sol como nosso viajante principal dessa análise desse episódio, e Capricórnio como um território. E como todo território, né, os territórios têm climas específicos, o terreno específico, a sua geografia. E como que é o terreno de Capricórnio, né? Capricórnio tá associado com um terreno um pouco mais árido, mais duro, de muitas montanhas. É como se fosse um território muito montanhoso, um território onde atravessá-lo demanda tempo. Quando você entra no território de Capricórnio, você pode sentir frio, você pode, por vezes, passar fome, você pode se cansar, você pode se preocupar, porque você olha para esse território montanhoso e você fala: como que eu vou chegar do outro lado? Tá muito frio, tá árido, tá difícil aqui. Será que eu tenho capacidade de ultrapassar essa montanha aqui? Então, sim, a gente pode acabar associando o terreno, o território de Capricórnio como provação, mas a palavra principal que vem na minha cabeça quando eu falo de Capricórnio é tempo. Porque provação, essa questão, acaba sendo muito relativa também, não é? O que é algo difícil para você pode ser muito fácil para o outro, e algo que é muito fácil para o outro pode ser super difícil para você. Então, acho que essa visão do que é penoso, do que é difícil, né? É relativo, mas o tempo, pelo menos nessa experiência que a gente vive, embora eu realmente acredito que o tempo de fato não existe, né? Mas a gente tá focando nesse recorte de experiência humana que estamos tendo. O tempo, ele tá aí para todo mundo, né? Então, o que eu associo com o terreno, com o território de Capricórnio é como se lida com o tempo. Então, sim, dentro do paradigma, dentro do mundo que a gente vive, o tempo, ele é um fator crucial. E quando você entra no território de Capricórnio e vê aquelas montanhas e você ainda tá sentindo frio, né, porque não é acolhedor esse terreno. Então, se você tivesse super disposta com seu tênis de corrida, né, super preparada para fazer um alpinismo ali, você ia falar: não, beleza, moleza. Mas não, você entra nesse território que ele é hostil
e ainda tem muitas montanhas para ultrapassar. E a sua maior preocupação não é necessariamente o esforço, porque, como eu falei, cada um lida com o esforço de uma maneira diferente. Quem participa já da comunidade da Eremita vai saber do que a gente está falando, que é a questão da afinidade. Então, claro que tem pessoas que vão ter planetas, pontos distribuídos no mapa que tem uma maior afinidade com o território de Capricórnio. E aí essa questão do esforço nem é tão sentida assim por essas pessoas, porque elas estão acostumadas com essa ideia. A natureza delas é compatível com essa natureza capricorniana de esforço e tudo mais, mas mesmo para elas, o tempo ainda existe. Eu ainda preciso de tempo para atravessar essa montanha. Então, esse período do ano é um período que a gente se confronta muito com o tempo. E aí, se a gente faz as associações, né, do momento social, digamos assim, que a gente vive nessa época do ano, a gente tem Natal, a gente tem Ano Novo. No Natal tem todo aquele clima, né, de compaixão, de perdão. Então você tem aquela conexão com a sua família e pode vir aquelas reflexões de, nossa, realmente é isso que importa na vida, né? Eu passo tanto tempo me dedicando a certas coisas e eu não tenho esse contato com a minha família. Nossa, como é bom tá, né, com a minha família. O ano novo é a mesma coisa, não. Eu vou pensar nas minhas resoluções de ano novo. Eu quero atingir tal objetivo em tanto tempo. Então estamos sempre olhando para o tempo de uma forma especial na temporada capricorniana. Então, a relação com o tempo é algo que se evidencia muito. E como eu falei, tem a questão também de esforço, daquilo que se conquista através do tempo. Agora, o nível de esforço que se associa com isso, de novo, como eu falei, depende muito da afinidade da sua natureza com essa questão do esforço. Porque às vezes para você, o fato de se dedicar todos os dias ao mesmo objetivo é algo que te dá até tesão pela vida, vontade de viver, é o que te motiva. Tem pessoas que já são mais imediatistas, que não têm essa paciência e sim demandam um esforço muito grande, lidar com o tempo. Então, sim, dentro dessa temporada capricorniana, vamos olhar para as questões de esforço, amadurecimento, disciplina, visão de longo prazo, absolutamente tudo isso, absolutamente correto. Mas, de novo, eu faço questão de destacar a relação com o tempo. Então, esse é um mês onde você vai observar como você lida com a percepção de tempo e com a estrutura do tempo que a gente vive nesse momento, né? A gente pode sim entrar na viagem de o tempo é real? O tempo é uma ilusão? Espaço-tempo de fato existe? Vivemos num holograma? Numa fantasia? Numa projeção? É claro que tem tudo isso que a gente pode usar, né, para viajar, para se questionar. Mas Capricórnio também tem uma relação muito forte com a realidade, com aquilo que é concreto, com aquilo que é real nessa experiência que estamos vivendo. Devaneios do que é real à parte, né? Então, é de fato um mês onde as questões de realidade, disciplina, limite também vêm à tona. Eu acho que ao lado da palavra tempo, a palavra limite é outra que eu destacaria. Então eu poderia resumir a temporada capricorniana no geral, não essa em específica, que essa tem alguns detalhes que a gente vai falar mais, mas também, né, essa também, como tempo e limite. Como que eu lido com o tempo, com a ideia de tempo, de esperar, de saber o tempo certo que as coisas precisam para acontecer, e como eu lido com limites, como reconhecer uma situação que já acabou, que já até passou por vezes dos limites. Como reconhecer os limites da minha incapacidade humana por vezes. Como reconhecer os limites que a vida impõe em cima de mim, às vezes nem tem nada a ver comigo. Então também tem essa questão do limite. Capricórnio é regido por Saturno, que ele é o último planeta visível a olho nu, por isso tem essa associação com limite, né? E os limites serão testados ao longo desse mês.
Uma coisa que me chama muita atenção nessa temporada capricorniana é Saturno, que é o regente de Capricórnio, está em Peixes, que é um território, se o território de Capricórnio a gente associa com uma certa aridez, com montanhas, né, com algo pesaroso, já o território de Peixes a gente já imagina, né, um mundo de fantasias, encoberto de névoas, onde tudo pode ser fantasioso e tudo se mistura, a ideia de limites parece até aversa, né? Aversa ou aversa? Eu não sei como pronunciar essa palavra, mas enfim. É como se fosse incompatível. Limites e o território pisciano, que é onde tudo se mescla, é onde tudo volta ao uno. Mas Saturno está ali. Então a gente tem o representante da estrutura, o senhor de Capricórnio, nesse terreno. E, além de tudo, ele está em conjunção com Netuno, o representante das névoas. Então, essa é uma temporada capricorniana que, apesar de, como toda temporada capricorniana, evidenciar as questões de esforço, disciplina, maturidade, tempo, limite, é como se a gente precisasse entender o limite quando não se reconhece as fronteiras. É necessário entender o limite invisível das coisas. Porque é muito fácil a gente reconhecer aqueles limites explícitos, né? Poxa, eu estou dirigindo na rua e é uma rua sem saída. Se eu ir reto, eu vou dar de cara com um muro aqui. É um limite claro. Só se você for, né, meio doida, e aí você pode enfiar o acelerador, mas você não vai mudar a consequência de bater o carro no muro, independente da escolha, sabe? Se você escolher avançar, você vai bater o carro no muro. Se você escolher frear, você não avança. O muro continua ali. De qualquer forma, é um obstáculo intransponível, ele é concreto, ele é claro, portanto, facilmente reconhecido. Mas, e quando você está ali na rua e de repente baixa uma neblina, cara, e aí você simplesmente não sabe o que tem ali na frente. O que você faz nessa situação? Você vai ter que arrumar resposta nesse mês aí, gata. Pode me colocar aqui nos comentários também se você decidiu o que você vai fazer nessa situação, porque é o reflexo dessa temporada. Como que a gente lida com o limite, mas quando o limite ele é invisível, quando o limite ele não é explícito, quando o limite está misturado e envolto em névoas? Será que a maturidade também não é saber esperar o momento certo de agir? Porque quando a gente fala de Capricórnio, inclusive Marte também, né, tá transitando por Capricórnio, e Marte em Capricórnio está exaltado. Então é o ápice da estratégia do guerreiro que consegue criar as suas estratégias para suas conquistas, né, no longo prazo. Mas e quando eu não vejo? Como que eu elaboro uma estratégia se eu não vejo o caminho? Imagina o guerreiro estrategista, né, um arquétipo muito que representa muito, na verdade, essa passagem de Marte por Capricórnio. Como que ele elabora a estratégia se ele não consegue ver, né, os campos dos inimigos? Ele não consegue nem ver o seu próprio território, porque tá tudo envolto em névoa. Como que ele elabora uma estratégia? Você pode até conceitualizar, mas é possível colocar essa estratégia em prática? Então, uma lição muito valiosa que a gente aprende aqui nessa temporada de Capricórnio é justamente isso. É o limite de reconhecer que o limite não pode ser reconhecido neste momento. E aí, qual que é a decisão que você toma? Esse é o livre-arbítrio que ninguém vai tirar de você. Você tá sabendo que é um momento de névoas, que muito dificilmente você vai ter clareza para reconhecer esses limites necessários de ser desenhados e impostos, principalmente na área da vida que você tem Capricórnio, que você tem Peixes, onde está seu Saturno.
Mas o que você vai fazer com essa informação? Você vai mesmo assim? Você freia? Se você tá no carro, no meio da rua, da estrada e baixa neblina, você vai fazer o quê? Você vai continuar indo? Você vai manter a mesma velocidade? Ou você vai continuar indo, mas com uma velocidade bem reduzida, para que se acontecer alguma coisa, se aparecer um obstáculo, que, né, o prejuízo não seja tão grande, você encosta, espera a neblina passar, e tudo isso envolve também o quê? O tempo. Muitas, né, das agitações que a gente sente nesse contexto poxa, se eu encostar para esperar a neblina passar, eu vou perder tempo. Se eu reduzir, eu vou perder tempo. Mas, e se você resolver continuar na mesma velocidade para não perder tempo e acabar indo para um caminho errado, porque essa estrada acabava se tornando outra, você tinha uma bifurcação que você não conseguiu enxergar com a névoa e pegou o caminho errado. Será que você não acaba perdendo muito mais tempo? E afinal, o que é perder tempo, gente? Quem que determinou para onde a gente tem que ir, onde a gente tem que chegar e quando? Será que essa névoa não é até uma bênção nesse momento, que é para fazer a gente parar, lidar com a inquietação de não se movimentar? Mas será que clareza interna não surge nesse período? Será que essas névoas netunianas também não nos conectam com o invisível da nossa intuição, da nossa consciência? E olha aqui, estamos falando da temporada do Sol em Capricórnio. O Sol, ele é a consciência. Só que quando a gente olha para o externo, o Sol tá com neblina. Então tá de dia, o Sol tá aí, mas eu não enxergo direito porque tem neblina. Mas e se eu me iluminar por dentro? Será que essa neblina não acaba sendo essa bênção que me faz me conectar com a minha consciência interna, não com a consciência externa das situações externas, para ver de fato onde eu quero ir? Qual que é a construção que eu quero ter em longo prazo? Qual que é a estrutura que eu quero que me sustente e que resista ao tempo? É de fato essa carreira corporativa? É de fato esse relacionamento que todo mundo fala que era bom para mim? Será que não é um momento de se questionar as estruturas que você já construiu, mas que foram baseadas em fantasia? Porque a gente fala que fantasia, a gente associa muito, né, na nossa sociedade a fantasia como algo muito lúdico e por vezes até mesmo infantil, quando a gente fala mundo de fantasias. Então, na sua cabeça, ir atrás de um trabalho corporativo que te traz segurança e estrutura financeira jamais seria associado com fantasia. Fantasia é quando você tá super apaixonada e às vezes você romantiza a pessoa. Fantasia é o mundo lúdico, colorido, imaginário das crianças. Não, isso é realidade, não é fantasia. Será mesmo? Quem é que determina a realidade? Será que as referências que a gente tem que determinam o que é real, o que é certo de ser feito, o que dá estrutura, o que dá segurança, o que traz amadurecimento? Será mesmo que amadurecimento é nos tornarmos pessoas mais frias, mais indisponíveis, mais sérias, com capacidade de tomada de decisão, de ir atrás, né, de tudo que a sociedade considera como adulto, um emprego na corporação X, um relacionamento, um casamento X, comprar uma casa, um carro, ter X no banco, investimento. Será mesmo que isso é o que estrutura? Será que isso que é real? Será que a maturidade real não tá em ser você mesmo e reconhecer qual que é a realidade que você quer construir? Porque será que o que a gente vive é real? Aqui eu tô, como eu falei, eu dou mesmo o microfone pras vozes da minha cabeça. Isso é uma coisa que eu penso muito. Às vezes me dá umas doideiras, assim, eu tô do nada, por exemplo, aqui. Eu tô olhando o meu celular, o meu computador, eu tô no meu escritório. É concreto, eu consigo tocar, mas será que é real mesmo? Será que essa é de fato a realidade?
aquilo que a gente vive quando sonha, então, será que não é real? Os desejos e as fantasias, às vezes, que a gente tem acordadas mesmo, não precisa nem ser dormindo, será que isso não é real? As crenças que a gente tem em questão de religião, espiritualidade, será que não é real? Se a gente olha para o Kybalion, e um dos princípios do Kybalion é que o universo é mental, que nós estamos na mente do todo, a realidade é uma projeção da mente do todo, digamos assim. O que é de fato real mesmo? Sabe? E agora eu me desculpo por ter batido meu queixo aqui no microfone, não sei se ficou estranho o áudio, mas enfim. O que é de fato usado para determinar a realidade? E mesmo que o fator que a gente se utilize para determinar o que é real ou não seja a concretude das coisas, né? Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo. Mas e as estruturas invisíveis que a gente também vive? Essa estrutura social, né? Do que tem que ser feito, né? Do trabalho, da casa, do carro, de X no banco, investimento, é isso. Beleza, e depois que você conquistou tudo isso, digamos que você já conquistou. Acabou a sua proposta? É isso? A vida? Essa é a realidade? É isso que você tem que viver? Né? Então eu vejo muito essa conjunção de Saturno e Netuno em Peixes como a fusão da sensibilidade, da intuição com a estrutura, a maturidade e os limites, porque não é nem ao céu nem à terra, né? Não é isso assim o ditado? Porque se a gente fica só em Netuno, de fato, a gente viaja na maionese. Aí a gente sai do questionamento, né, do o que é de fato real e entra num mundo onde nada é, né? Então, tudo tem que ter uma dose, um equilíbrio, seu contraponto, né? E eu vejo Saturno no contraponto de Netuno nesse sentido, onde Saturno traz mais ancoramento, estrutura, mas com Netuno aqui a gente não fica completamente alheios à parte mais sensível e intuitiva, né? Então, tudo isso acontecendo nesse território pisciano ainda, sabe, me traz muito essas reflexões de sim, o Saturno passando por Peixes é de fato um momento de olhar aquilo que a gente construiu com base em ilusão, em fantasia, em devaneios que não tem solidez, né, para permanecer. Quais são as estruturas que a gente ergueu em areia sem preparo para tal e já começam a afundar? É sim um momento de olhar para isso e falar, poxa, isso não vai se sustentar ao longo do tempo e eu preciso deixar essa ilusão ir com a areia, né? Me vem muito em mente uma areia engolindo uma estrutura, assim, sabe? É o ponto de você deixar essa estrutura ser engolida pela areia, que pode representar essa ilusão, né? E algo que não tinha essa solidez, e reconstruir. Só que eu acho que a gente tá nesse meio. Então a gente vê as estruturas dos quais a gente baseou a nossa vida até então sendo engolidas pela areia. E a gente começa a ver que elas estão sendo engolidas pela areia porque foram baseadas em ilusões, enganos, devaneios e de fato não aguentaram ao teste, né, do tempo e da realidade, mas ao mesmo tempo a gente tá no meio daquelas névoas sem conseguir ver para onde eu vou agora. Se eu não tenho mais essa estrutura anterior e eu não consigo começar a construir agora porque eu não enxergo onde eu tô pisando e eu não quero repetir o erro anterior, né? Se eu começar a construir agora, pode ser que aconteça a mesma coisa, que essa estrutura que eu começo a construir também esteja sendo construída na areia e eu não vejo direito e vai ser engolida. O que eu faço agora? E eu acho que essa temporada é sobre lidar com esse desconforto. O desconforto de aceitar que o que era uma referência de realidade e estrutura para você pode ter sido baseado em ilusão e fantasia, e aceitar o desconforto de que agora você não sabe para onde ir também. E essa é uma fase que tem que ser vivida. Só que porque a gente valoriza muito o conhecido, é uma questão biológica mesmo, né? Do nosso cérebro, de proteção, de buscar aquilo que é conhecido. Então causa muito incômodo, muita ansiedade, né? Também não saber para onde ir, não enxergar o próximo passo, né? Só que essa também é uma fase do caminho. Não é só sobre enxergar o que está sendo desconstruído, aceitar e começar a construir. Tem esse período do entre, do não é nem isso nem aquilo, é uma fase do nem. Então nós nem estamos dentro da construção que a gente fez até agora, a gente repara que essa construção não tem
fundação, não tem terreno sólido, a gente enxerga as fantasias que a gente alimentou, a gente enxerga a falta de estrutura em certas áreas da nossa vida, mas ainda não sabemos muito bem para onde ir. E aí entra um outro ponto aqui dessa temporada capricorniana, que é a oposição que todos os planetas em Capricórnio, porque dia 21 a gente teve o Sol entrando em Capricórnio, mas no dia 15 Marte já tinha entrado em Capricórnio. E aí a gente tem no dia 24 Vênus entrando em Capricórnio e no dia 1º de janeiro Mercúrio entrando em Capricórnio. Então a gente vai ter toda essa galera em Capricórnio fazendo uma oposição com Júpiter retrógrado em Câncer. Júpiter em Câncer, ele está exaltado, está super fortalecido, porque Júpiter fala do crescimento e Câncer é um território muito favorável à vida, é fértil, o que você planta cresce, né? Então as questões de crescimento e expansão que Júpiter representa encontram no terreno, no território no território canceriano, um território muito favorável à sua natureza. Então, quando a gente fala de Júpiter em Câncer, a gente fala muito da nutrição recebida que nos ajuda a crescer e expandir. Retrógrado tem essa questão da revisão, da interiorização, de olhar para dentro, por quê? Vamos falar bem da real mesmo, gente? Ainda mais agora que a gente tem acesso à informação, coisa que antes a gente não tinha, não se questionava. Tem o ideal e tem o real, né? E a gente viu que esse é o momento onde a gente desconstruiu muitas fantasias idealizadas, né? E também não conseguimos enxergar ainda o que de fato é real. Estamos nesse limbo aí, no entre. Mas uma coisa que a gente já sabe é que muitas das coisas que a gente precisava receber idealmente, né? Muita nutrição, de fato a gente não teve, a gente não recebeu. Então, a dificuldade que a gente encontra em algumas áreas da vida para crescer, para expandir, e eu não digo só materialmente também, tá? Mas crescer também a nível de expandir a mente, o intelecto. Júpiter tem essa relação também com a questão da lei, da filosofia. Então não é só o crescimento material, mas também, né, crescimento financeiro, profissional, mas um crescimento mental, de expandir a visão de mundo. Muitas vezes esse crescimento ele é prejudicado pela falta dos nutrientes corretos. Então, será que essa estrutura que a gente construiu, que não está mais em pé, que já está ruindo porque foi construída num terreno instável, e essa instabilidade veio das fantasias? Será que essa fantasia não são as crenças limitantes que a gente construiu por conta da falta do nutriente que a gente precisou receber? Então tem uma conexão com tudo, até porque esse Júpiter retrógrado em Câncer faz um trígono com Saturno e Netuno em Peixes, que, por sua vez, além de Saturno ser o regente de Capricórnio, fazem sextil com os planetas em Capricórnio. Então a gente tem a conexão entre todos esses planetas e uma conexão de aspectos colaborativos. Então os planetas estão colaborando entre si para que a gente faça essa revisão da nossa infância, dos nossos vínculos, da questão de afeto, de nutrição, de pertencimento. Nessa situação, a palavra pertencimento me vem muito à cabeça, porque quando a gente fala de abundância, que é algo comum da gente associar com Júpiter, né, e suas bênçãos e crescimentos e expansões, essa questão da abundância, eu vejo ela muito ligada com essa questão do pertencimento. Eu sou abundante, ou eu acesso essa abundância porque eu me sinto pertencente e, portanto, de direito, né? Eu me pertenço, eu pertenço a esse lugar, eu faço parte deste lugar, portanto, tenho direito a tudo que traz, que ele brota, né, que nasce. É como, vamos pegar aqui um exemplo de terra, você é herdeira de uma fazenda e você tem direito à produção dessa fazenda. Só que isso, tirem da questão literal e joguem para a parte simbólica. Veja se você se sente pertencente ao mundo, ao fluxo de abundância da natureza.
Aqui a gente pode ser um pouco de Lulu, delusional, e ir para essa parte um pouco mais mística, espiritual, que fala dessa questão de não somos todos filhos da Mãe Terra? E por que uns se sentem donos, pertencentes e outros não? É claro que aí tem toda a questão social, que é o que eu falo pra vocês. Quem é que determina o que é real? Quem é que determina as estruturas que a gente vive? Tá na hora da gente se questionar muito sobre isso também, né? Será que a realidade que a gente vive não foi muito bem desenhada por quem está no poder ou atrás dele, por trás dele? O quão condicionados a gente não é também pelo sistema para acreditar que temos que viver essa vida X, né? E aí é claro que a gente já vai para outros temas que eu não vou trazer tanto aqui para não desviar tanto, desviar o mínimo possível, né, do assunto de hoje para não cortar a linha de raciocínio de vocês. Eu tô acostumada com essa loucura das minhas vozes da cabeça. Vocês ainda estão conhecendo as vozes, né? Então vamos apresentar algumas vozes hoje. Essas outras vocês conhecem em outro episódio, que a gente pode entrar nessa questão, né, de questionar de fato as estruturas sociais e é possível quebrar, né, ou é tão enraizada essa dinâmica que qual que é o acesso que a gente tem para mudar tudo isso? A gente pode conversar sobre isso em outro episódio, mas o ponto que eu trago aqui é essa questão do pertencimento. E o quanto a sensação de pertencer e ter direito à abundância não tá ligado com essa questão da expansão e do crescimento. E esse arquétipo, né, essa simbologia canceriana tá muito ligada com isso. Com a nutrição que eu recebi, com o vínculo, com me sentir pertencente, com fazer parte. E Júpiter passando por aqui mostra o quanto que essa nutrição não é essencial para o crescimento. Eu vejo muito esse eixo, né, de Capricórnio, Câncer, como a raiz, a nutrição da raiz e o topo da árvore, né? E essa é uma temporada onde nós somos chamados a parar, não é à toa que tá cheio de neblina, que é pra gente parar mesmo, não é pra seguir, é pra parar e olhar que não adianta você querer escalar a montanha, né? Elevar o seu topo da árvore se você não tá olhando pra nutrição que você recebe. O mesmo vale com a associação que a gente fez quando eu tava explicando o que é o território de Capricórnio. De que adianta você entrar no território de Capricórnio, ver um monte de montanha que você tem que escalar, ver o pico dessas montanhas e fica lá, eu vou chegar lá. Mesmo que demore tempo, eu vou chegar lá, eu vou me esforçar, eu vou chegar lá. Se você não tá com uma mala com água, com comida, né, com hidratação, para que você consiga ter nutrientes para conseguir fazer essa caminhada. Então, essa temporada capricorniana nos fala que não é só sobre esforço físico, né? Não é só sobre ambição, não é só sobre responsabilidade e maturidade para lidar com as provações, para lidar com as limitações. É sobre saber o que te nutre e entender o tamanho da força que tem isso, entendeu? O tamanho do papel que a sua nutrição exerce na sua caminhada. Então, por mais que você possa transferir ausências de nutrientes para perseverança e disciplina, vai chegar uma hora que você não tem mais recurso, não adianta. Então, esse é o momento da gente olhar para a névoa que nos cerca, decidir se vale a pena continuar mesmo sabendo, sem saber para onde ir e entendendo que as estruturas que a gente tinha até então já estão cedendo e pensar, será que a decisão mais madura, a melhor estratégia, principalmente olhando para Marte em Capricórnio, né, não é parar, reavaliar e olhar para dentro? Será que num momento onde a gente pensa muito, né, na realidade, na estrutura, não são as nossas águas internas que clamam por atenção? Talvez seja a hora de olhar para a montanha, reconhecer que ela existe, reconhecer que você quer e que por vezes você tem que, mesmo que não queira, escalar essa montanha, mas que primeiro você tem que fazer um mergulho no seu mar emocional interno, um mergulho no seu passado, na sua história, nos seus vínculos, para enxergar a nutrição que você recebeu, os nutrientes que você já tem e aqueles que te faltam.
porque toda essa névoa que está na sua frente são as partículas de água do seu mundo interno. Então, o que está, na verdade, impedindo a sua visão é você mesmo, de uma forma inconsciente. E eu paro por aqui, eu solto essa bomba e encerro esse primeiro episódio. Amores, primeiro eu quero agradecer vocês por terem entrado nessa jornada, nessa viagem comigo. Eu me senti muito feliz, muito realizada nesse primeiro episódio desse projeto, né? De conseguir dar vazão a essas vozes. Como eu falei, esse tipo de conteúdo que eu trouxe aqui, com certeza eu cortaria, eu tiraria, sabe, dos meus vídeos, dos conteúdos que eu venho desenvolvendo até então. Porque às vezes eu falo, nossa, é viagem demais. Mas eu agradeço se você me escutou até aqui, se você viajou, entrou nessa jornada comigo, escutou as minhas vozes, enquanto todos juntos olhávamos para o céu e usávamos ele como referência, né? O movimento dos astros como referência para entender os nossos ciclos aqui na Terra. E de novo eu faço convite para você fazer parte da comunidade da Eremita. Se você quer receber previsões diárias mais detalhadas, com direcionamento de como pegar esses movimentos do céu e olhar em cima do seu mapa para entender qual área específica da sua vida, né, está sendo movimentada, para entender melhor os seus ciclos individuais, não só esses ciclos coletivos. Também fazer parte de workshops mensais, onde a gente desenvolve várias coisas. Desse workshop de janeiro agora, nós vamos fazer aulas de interpretação prática de mapa natal, depois vamos ter aulas de trânsitos, mas vamos ter aulas de diversas técnicas astrológicas também. Além disso, tem aulas exclusivas de interpretação de mapa, tem clube do livro, espaço de troca no WhatsApp, então é um espaço bem completo para vocês que querem aprender mais sobre astrologia e aprenderem mais também sobre os ciclos, ter essa intimidade com os ciclos da vida e do tempo, tá? Então o convite está refeito, está reforçado, o link para se tornar um membro da comunidade da Eremita tá aqui na descrição desse episódio. E de novo, eu agradeço muito por vocês estarem aqui nesse primeiro episódio do podcast da Eremita. E não deixem de deixar os feedbacks de vocês, tá, gente? Sugestões, críticas. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sou muito aberta e eu recebo de muitos braços abertos, assim, sabe? Essas críticas e direcionamentos de vocês, me falem o que vocês acharam desse formato, se vocês gostaram desse estilo mais livre, e falem também o que vocês acham sobre o conteúdo. O que você acha sobre essa questão de ligação entre a nutrição que você recebeu e o caminho que você desenvolve? Você sente na pele, às vezes, essa sensação de falta de coisas que você não recebeu, por exemplo, na infância, e você sente que te sabota, que te atrapalha nessa vida adulta? Conversa aqui comigo. Um beijo e até o próximo episódio.